Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje, teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Trauma Raquimedular, como conduzir. Eu sou a doutora Maria Fernanda Cafaro, professora de graduação e pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista em coluna vertebral pela Sociedade Brasileira de Coluna, diretora do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa de São Paulo, pavilhão Fernandinho Simonsen. E irei conversar com o Dr. Bruno Brasildo Couto, médico ortopedista, especialista em coluna pela Santa Casa de São Paulo, membro titular da SBOT e da Sociedade Brasileira de Coluna, preceptor do Serviço de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia do Hospital Porto Dias, Universidade Estadual do Pará. E com o Dr. André Flávio Freire Pereira, membro titular da Sociedade Brasileira de Coluna, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, médico assistente do Grupo de Coluna do Hospital Getúlio Vargas, Recife, Pernambuco. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar, Bruno, o que você acha que mudou do perfil do paciente que é vítima do traumatismo raquimedular nos últimos anos, nos últimos 2 anos? Olá, eu gostaria de agradecer primeiramente o convite da SBOT para participar desse podcast. Em relação à pergunta, doutora, o trauma raquimedular, nós temos observado casos mais graves, né, pacientes com acidentes de trânsito, principalmente com acidentes de alta energia, e também o aumento de lesão medular por projéteis de arma de fogo, também é uma incidência que aumentou bastante. André, você acha que as atividades esportivas, que são os esportes agora mais radicais e com mais alta energia, contribuem para essa casuística? Você tem observado? Aqui em Recife, a gente não tem esses esportes tão radicais aqui, né, Fernando? Mas a gente percebe, como o Bruno falou, a questão do aumento da violência pela arma de fogo. Então, são pacientes jovens, normalmente homens, né? De 8 a 9 homens para uma mulher, com trauma raquimedular decorrente de acidente automobilístico. Aqui a gente tem muita moto, então muita gente andando de motocicleta e tem muito acidente motociclístico. A gente vê agora mais mulheres dirigindo moto também, então isso acaba fazendo com que aumente o número de mulheres também com trauma raquimedular, mas é muito comum a gente ter casos de trauma raquimedular aqui também, talvez seja a segunda maior causa nossa aqui, o trauma raquimedular pela arma de fogo. Alguns pacientes a gente acaba percebendo também em mergulho em águas rasas, né? Pessoal que gosta de passear de lancha e tal, e aí chega em determinado ponto, a lancha para e eles vão mergulhar e não veem que ali tem um banco de areia. E aí, quando mergulham, acabam batendo a cabeça e fazendo uma fratura cervical e evoluindo com trauma raquimedular. Então, é outra coisa que a gente também percebe muito aqui na nossa região. Vou fazer um comentário para vocês que nós observamos. Eu gostaria de saber a opinião dos dois. Infelizmente, como nós estamos no período da pandemia de Covid e nós temos muitos idosos que estão em casa, nós temos o trauma doméstico do paciente que já tem uma espondilose na coluna, ou seja, um processo degenerativo, e desenvolve um trauma raquimedular em cima de uma área que já tinha uma compressão crônica. Vocês têm observado também a presença desses pacientes? E gostaria de saber primeiro do Bruno. Bruno, você conduz como trauma raquimedular semelhante ao trauma de alta energia do jovem? Sim, conduz, mas em algumas orientações a gente faz particularidade desses pacientes mais idosos, né, com o uso do corticoide, alguma coisa assim que a gente deve falar mais na frente. Temos observado realmente um número maior desses idosos chegando, né, com a pandemia, mas esse número não é um número tão expressivo, né? Geralmente a fratura de fêmur, a fratura no quadril é mais comum nessa faixa etária da população. André,
E no Recife, mudou a presença do idoso hoje com trauma, que acaba configurando um trauma raquimedular, é presente hoje no serviço de emergência? Sim, a gente tem os idosos chegando, idosos que já tinham artrose na coluna e acabam tendo um trauma por queda, que apresentam uma hiperextensão na coluna cervical, acabam desenvolvendo a síndrome central da medula, que é a mais comum, incompleta nessa faixa etária. E aí a gente recebe esses pacientes, mas como o Bruno falou, é muito mais comum a presença de fraturas, né? Fratura do punho, fratura do colo do fêmur, mas não deixa de chegar, Fernanda, esses pacientes idosos com síndromes incompletas da coluna, da medula, desculpa, sendo a mais comum a síndrome central, por conta da artrose, né? Da espondilose que eles já tinham antes. Muito bom. Bruno, o destaque do exame clínico, se você pudesse destacar os pontos mais importantes para o ortopedista, especialmente o ortopedista que não é especialista em coluna e que está no plantão, o que ele tem de destaque no exame clínico para ele suspeitar de um trauma raquimedular? O exame clínico, o ideal é que você faça de crânio, da cabeça para as extremidades, né? E você vai descendo e observar a motricidade, a sensibilidade, a presença da sensibilidade. Nesses pacientes com trauma raquimedular, com lesão neurológica, pacientes, é importante observar principalmente esses pacientes que estão inconscientes, né, tomar mais cuidado na mobilização desses pacientes, mas o exame clínico, ele também faz parte o reflexo bulbo cavernoso, para avaliar se esse paciente está dentro de um choque medular, né, e se tem um prognóstico melhor dessa lesão neurológica. André, a partir do momento que eu faço a suspeita do trauma raquimedular, seja ele cervical ou da coluna tóraco-lombar, o que você daria de destaque em relação aos exames de imagem? Como é que eu conduzo? Hoje em dia, do aparato de exames de imagem, o que eu devo solicitar de mais interessante para ser objetivo no meu diagnóstico? Fernanda, só pegando um gancho ainda na pergunta anterior, como a gente trabalha num hospital que é um hospital terciário de emergência, né, pronto-socorro, a gente recebe muito paciente politraumatizado e o cuidado pré-hospitalar que tem sido desenvolvido pelas equipes, tanto de bombeiro como de SAMU, no transporte desses pacientes até o hospital, tem ajudado muito, né, na não piora, vamos dizer assim, o não agravamento do quadro clínico desses pacientes com trauma raquimedular. O uso da prancha, a estabilização da coluna cervical com o colar cervical, as almofadas ali em torno da coluna cervical, tem ajudado bastante aí e já alertam, né, ao ortopedista geral ou generalista, que não é especialista em coluna, a possibilidade do traumatismo raquimedular. Então, isso aí já é um ponto forte aí no tratamento pré-hospitalar, vamos dizer assim, dos pacientes que sofreram trauma de alta energia, os acidentes automobilísticos. Agora, focando um pouquinho mais na pergunta que você me fez, quando esse paciente ele chega ao hospital, a gente procura primeiro fazer uma radiografia, né, que seria o nosso primeiro teste aí, de screening para a gente tentar dar um diagnóstico já de uma fratura ou de um desalinhamento da coluna. E depois desse raio-x, no nosso serviço, a gente tem a tomografia e a gente já consegue fazer uma tomografia para poder avaliar melhor aquela lesão. Nem sempre a ressonância a gente não tem no nosso serviço, né? O paciente teria que ser novamente removido para fazer uma ressonância e a gente nem sempre tem como fazer ela naquele atendimento inicial. Mas eu acho que é importante a ressonância para a gente descartar algumas situações, como a hérnia traumática, com a presença da hemorragia dentro do canal medular, que teria um prognóstico um pouquinho mais reservado, né? A possibilidade da gente fazer a ressonância no primeiro dia e poder repetir essa ressonância 5, 6 dias depois para ver o que está acontecendo com a medula em relação à formação de lesões císticas, de cicatriz glial ou alguma coisa desse tipo, eu acho que é importante.
Então, assim, nós começamos com a radiografia e no nosso serviço a gente consegue evoluir dessa radiografia para uma tomografia do segmento que a gente diagnosticou ali a fratura, o desalinhamento da coluna, e em alguns casos que o paciente tem está hemodinamicamente estável e a gente consegue transferir o paciente para fazer uma ressonância o quanto antes e voltar para o nosso serviço já com a ressonância pronta, podendo a gente repetir depois de uma semana. Ok. Bruno, você acha que ainda tem espaço para as radiografias dinâmicas que nós realizávamos anteriormente? Hoje, de certa forma, substituídas pela segurança da ressonância magnética, mas o André apontou uma situação que é não ter a ressonância no momento para se fechar o diagnóstico. Há ainda espaço para as radiografias sob estresse ou radiografias dinâmicas? Qual seria a sua opinião? A presença da tomografia e da ressonância são exames que ajudam muito e eles praticamente excluem a necessidade da gente realizar essas radiografias dinâmicas. Elas, nesse caso, na ausência da ressonância no ambiente e você ter a necessidade de ter um diagnóstico mais preciso, você pode até fazer na presença do médico, né, dentro da sala de raio-x, realizando os movimentos controlados para poder ter esse diagnóstico, mas realmente a ressonância e a tomografia, principalmente a ressonância, veio para substituir isso, e ela agrega um diagnóstico mais preciso, e acho que é um exame que é essencial a sua realização no pré-operatório desses pacientes para poder ter uma indicação mais correta do que vai ser feito. André, você gostaria de comentar a respeito da radiografia dinâmica? E mais do que isso, eu gostaria da tua opinião em relação à radiografia simples, né? Muitas vezes nós estamos preocupados em já solicitar o exame de imagem mais sofisticado e a gente está diante de uma radiografia que tem uma série de informações secundárias e que pode já nos alertar. Você gostaria de ouvir tua opinião em relação à radiografia simples e às radiografias dinâmicas? A radiografia simples, ela já é um importante exame para dar para a gente já a ideia do que está acontecendo ali na coluna do paciente. Na radiografia simples, você já consegue ver, em casos de fratura e explosão, né, o alargamento dos pedículos, o empenhamento significativo do corpo vertebral, às vezes acima de 50%, o acometimento da coluna média, né, com a retropulsão de fragmentos, já nos dá a ideia de um trauma de alta energia. As próprias fraturas por flexo de extração, com a abertura dos processos espinhosos no raio-x em perfil, até no AP, dá para a gente desconfiar da abertura dos processos espinhosos, falando a favor de uma fratura por flexo de extração, que aí já teria um mecanismo de trauma mais significativo ou mais grave em relação à possibilidade de desenvolvimento de trauma raquimedular de uma lesão neurológica. E, por fim, né, as fraturas por deslocamento, por cisalhamento, que são fáceis de ver no raio-x simples e que já nos dão a magnitude do trauma de alta energia e da lesão que pode ter havido ali nos elementos nervosos, né? Então, a radiografia é muito importante. A radiografia vai nos dar a localização de onde está o problema, para que a gente possa fazer um exame mais acurado daquela área que a gente está vendo o problema, né? Então, eu acho que é importantíssimo a radiografia. Já as radiografias dinâmicas, Fernando, a gente sempre teve receio de fazer esse tipo de radiografia, né? Tudo bem, a gente começava fazendo a flexão do pescoço, porque teoricamente abria o canal e não fazia extensão, e se na flexão a gente já visse algum deslocamento, a gente já nem fazia extensão. Mas há relatos, né, na literatura e na prática mesmo, de pacientes que foram ser submetidos ao raio-x dinâmicos e dali acabaram desenvolvendo algum tipo de diplegia, né? Então, realmente, a gente não tem feito mais no nosso serviço os raios-x dinâmicos e a gente tem partido para os exames mais acurados depois da radiografia, né? Nessa sequência, radiografia, tomografia e ressonância. Perfeito, eu acho que foi muito bem pontuado por vocês dois, e assim, a radiografia, ela traz muitas informações, né? Nós não vamos deixar de dar o destaque aqui aos critérios de White e Punjabi nas radiografias de
principalmente do perfil da coluna cervical, que são bem importantes, né, que às vezes a gente passa pela radiografia, né, e ela passa a ser um item mais obsoleto, mas vocês destacaram muito bem a importância da radiografia, assim como o André comentou aqui dos achados na radiografia da região tóraco-lombar, né. Agora, a radiografia dinâmica, ela tem que ser um elemento de exclusiva exceção, e em alguns serviços até ela está proscrita, pelo fato de poder agregar mais lesão, né. Então, na suspeita, manter a imobilização e procurar exames que têm uma acurácia maior e não impõem nenhum risco, né, ou maior risco ao paciente. Então, agora eu queria abordar um outro ponto, que é um ponto um pouco mais polêmico, né, existe controvérsia, mas eu queria saber a opinião de vocês, começar com o Bruno. Bruno, tratamento medicamentoso, farmacológico para o trauma raquimedular. Qual que é a sua opinião e que drogas você acha que são interessantes? Acho que é o ponto mais controverso, né, do tratamento desses pacientes, né. Por muito tempo se usou o corticoide, né, em pacientes, e até por 48 horas usando o corticoide, né. Em 2011, a Associação Médica Brasileira criou uma diretriz orientando o uso do corticoide, que, na verdade, ela orientou que não fosse usado, né. Porém, em 2017 saiu um guideline da AOSPI, no Global Spine Journal, e que orientou melhor todo esse tratamento, né, e é o que a gente faz no nosso serviço aqui. Então, a orientação que esse guideline deu para a gente é que, em pacientes que chegam com até 8 horas da lesão, fazer o corticoide por até 24 horas, ele ajuda na recuperação neurológica. Então, nós fazemos os 30 miligramas por quilo em bolos, né, na primeira hora, e após a primeira hora, os 5,4 miligramas por quilo durante 23 horas, né, para esse paciente, né, e não mais do que as 24 horas o uso do corticoide, que ele vai prolongar esse tratamento, pode agregar mais dano, mais lesão ao paciente, como hemorragia, infecção e até óbito. Então, a gente procura usar até 24 horas. André, algum outro destaque além do corticoide? Porque existem inúmeros estudos, né? O Bruno até ressaltou aqui que o próprio uso do corticoide foi indicado em estudos da década de 80, depois foi proscrito por causa dos efeitos colaterais, agora volta-se a falar novamente, mas como nós não temos uma diretriz nacional, é controverso, como o Bruno destacou, então tem serviço que usa, não usa. Você utiliza, tem sugestão de alguma outra droga, além da corticoterapia, para o trauma, para a lesão medular? Fernanda, a gente aqui realmente tem procurado usar o corticoide apenas naquelas lesões que a gente considera lesões incompletas da medula. Naquelas lesões completas que o paciente já chega com franquear, a gente não tem usado o corticoide, mesmo que ele chegue nesse intervalo entre 3 e 8 horas, ou antes das 3 ou até as 8 horas do trauma. É um tema extremamente controverso e que a gente sabe que algumas pessoas ainda utilizam pela questão legal da coisa, como se pudesse haver algum tipo de repercussão jurídica porque a pessoa não utilizou aquele corticoide. Mas existem maneiras de você se defender hoje em dia, explicando até dos grandes efeitos colaterais que ele pode trazer, como o Bruno já comentou aí, né? E que a gente realmente, no franquear, naquele paciente com lesão completa, a gente não faz. Se o paciente tem uma lesão incompleta da medula e chega nesse intervalo até 8 horas do trauma, a gente procura fazer nas doses que o Bruno aí bem comentou, até 24 horas do trauma, né? Não mais do que isso, respeitando a última orientação em relação ao uso do corticoide. Em relação a drogas novas, a gente também tem pouca experiência em utilizar esse tipo de drogas, né? Os gangliosídeos, né? O gangliosídeo GM1, os bloqueadores do canal de cálcio, né? Outras drogas que
já foram comentadas em revisões bibliográficas e tudo, não evoluíram do ponto de vista de ensaios clínicos para a gente utilizar, né? A gente tem muito cuidado com isso e principalmente quando a gente vai passar essa informação para o nosso paciente. A gente já teve alguns pacientes aqui que acabaram sendo submetidos a tratamentos com injeção de células de Schwann na medula, no local do trauma, e até pacientes com células tronco, e a gente acabou não vendo nenhum benefício nesses pacientes. Não foi feito aqui, claro, em Recife, foram pacientes que tiveram a oportunidade de viajar no intervalo propício para fazer esse tipo de tratamento, e a gente não viu melhoras nesse tipo de tratamento para esses pacientes. Pacientes que acabaram sendo operados aqui do trauma raquimedular, ou da fratura, vamos dizer assim, e foram a outros centros para tentar fazer essas infiltrações aí com células de Schwann, ou células tronco, ou células da bainha de mielina, e realmente não tiveram uma melhora daquele quadro neurológico. Eu acho que o grande destaque em relação à medicação, ao tratamento medicamentoso da lesão medular, né? Não estamos falando da estabilização da lesão óssea, que será o nosso próximo ponto. Existe uma gama de estudos, mas nada realmente consegue trazer a comprovação ou aquilo que nós desejamos, que é a melhora clínica objetiva do quadro neurológico, né? Você até citou, André, até uma série de trabalhos que foram realizados com, vamos dizer, aplicação de células-tronco no local da lesão. É verificado depois na histologia que até há uma diferenciação celular, as células têm um aspecto microscópico semelhante à célula neuronal, mas não há função, né? Então, acho que ainda tem muito que evoluir em termos de medicamentos que possam trazer proteção, né, do ponto de vista bioquímico, e promover a regeneração celular, que nós ainda não temos à disposição. Eu gostaria de ouvir agora a opinião de vocês em relação à estabilização da lesão vertebral, uma vez que vai contribuir para o tratamento da lesão medular. Hoje em dia ainda há espaço para tração, por exemplo, com halo, no caso de uma fratura, de uma lesão, uma fratura luxação cervical. É preferível, se possível, indicar a fixação precoce. Bruno, o que você acha? Acho que quando a gente não tem a possibilidade de realizar o procedimento cirúrgico precocemente, né, que seria antes das primeiras 24 horas, a tração pode funcionar como um estabilizador e estabilizador provisório, mas o ideal é que você tenha as condições para realizar esse procedimento de estabilização e descompressão nas primeiras 24 horas, né? Há uma grande controvérsia também em relação a isso, se esse tempo ele tem alguma função, porque você pegar uma medula que é um tecido que está fragilizado e você descomprimir, manipular, você não agregaria maior lesão a esse tecido, mas o que se observa, o que se tem orientado é que a estabilização precoce, redução e a descompressão, elas vão favorecer uma melhora neurológica e também a recuperação do paciente, né? A reabilitação, tanto aguda do paciente, né? Ele poder sentar, poder já iniciar o seu processo de reabilitação. André, na sua opinião, a fixação precoce, ela pode ou deve ser precedida de tração no caso das lesões cervicais? Fixar o quanto antes, ser mais agressivo em pacientes que têm necessidade de estabilização 360 graus porque são lesões graves? Então, é melhor fazer as duas abordagens no mesmo procedimento? É melhor tratar em etapas seriadas, em procedimentos diferentes? Quais são as suas considerações? Fernanda, primeiro falando em relação um pouquinho da tração, a tração a gente tinha aquela dificuldade, né, para colocar o halo soltava na enfermaria, rasgava a testa do paciente, o residente tinha que ficar do lado para ver aquela progressão dos pesos. Então, a gente realmente tem tentado fazer precocemente a descompressão e a estabilização. Obviamente que respeitando a questão hemodinâmica do paciente, né? A gente sabe que tem aquela fase aguda do trauma, que o paciente está mais propenso a ter infecções e a ter maiores danos. Então, a gente tem um pouco de paciência
Mas, assim, a gente tenta nas primeiras 24, 48 horas, pelo menos, fazer aquela cirurgia de descompressão com a estabilização. Não necessariamente a cirurgia da artrodese dos 360 graus. Aquela via anterior para a corpectomia do corpo lombar, do corpo torácico, para a colocação de um cage cilíndrico ou de um enxerto ósseo, essa a gente deixa para quando o paciente se recuperar. Mas aquela primeira cirurgia para fazer a laminectomia, tirar aquele fragmento ósseo que está dentro do canal vertebral, ou até através da ligamento taxia, você reduzir aquela parede posterior que se projeta dentro do canal vertebral, ou até aquela hérnia de disco cervical, né, que aconteceu depois do trauma, você fazer a via anterior do paciente ali, tirar aquela hérnia e já tentar fazer a redução naquela luxação unifacetária, ou até às vezes bifacetária pela via anterior, e a gente não vê grande problema em fazer isso, a gente tenta fazer isso o mais rápido possível para o paciente tentar se recuperar o mais rápido possível, não só do ponto de vista de tirar a lesão, como o Bruno falou, mas também na questão de reabilitação, de você poder sentar o paciente o mais rápido possível, poder submetê-lo à fisioterapia o mais rápido possível, diminuir as chances de escaras, pneumonias, atelectasias, todas essas coisas que advêm do traumatismo raquimedular. Eu acho que o conceito básico aí, que todos somos concordantes aí nos comentários de vocês, é que se a gente conseguir estabilizar precocemente o paciente, com osteossíntese, seja ela a escolha por uma via anterior, via posterior, nós vamos estar reabilitando um politraumatizado e evitando as complicações associadas ao imobilismo, né? Porque ter que imobilizar em bloco e manter, por exemplo, um colar cervical, uma prancha rígida, é praticamente impossível, né? O difícil é ter todas as condições, inclusive muitos dos implantes disponíveis, para que a equipe possa trabalhar na fase emergencial, né? Mas eu acho que essa é uma das etapas grandes, principalmente nos serviços públicos, dispor das condições necessárias para que esses pacientes sejam submetidos à cirurgia da coluna vertebral, e às vezes não são artrodeses, fixações pequenas. Então, gostaria de ouvir dos senhores aqui algumas considerações finais. Bruno, o que você acha que será o futuro do tratamento do trauma raquimedular? Aonde nós temos que evoluir? Bom, eu acho que o tratamento precoce é uma evolução, e também as campanhas de conscientização na prevenção desse trauma, eu acho que é um assunto que é muito importante para a gente ter uma redução no número desses acidentes, né? Então, hoje a gente sabendo que os acidentes de trânsito, os ferimentos por arma de fogo são as principais causas, né, a orientação de campanhas adequadas para essas áreas, eu acho que é importante para redução do número de casos graves, como a gente tem encontrado. E em relação ao tratamento, eu acho que a estabilização precoce, o tratamento nas primeiras 24 horas, onde tem aquela janela de oportunidade ideal para tratamento desse paciente e sua estabilização, eu acho que é o ideal para ter sucesso e uma boa recuperação neurológica. André, se você tivesse que deixar uma mensagem para o ortopedista que está iniciando suas atividades e que trabalha na emergência e no pronto-socorro e vai se deparar com o paciente com a possibilidade do trauma raquimedular, sendo ou não especialista de coluna, se você tivesse que dar alguma sugestão no atendimento inicial do paciente, como conduzir, o que você deixaria como mensagem? Eu deixaria como mensagem de tentar se atualizar ao máximo, né, em relação ao trauma raquimedular. Não é um assunto fácil. O ideal é que tenha um especialista de coluna perto para que possa ajudá-lo a conduzir o caso, né? E concordo com o Bruno que o principal de tudo é a prevenção, né? Tentar evitar é o que a gente tem hoje para o traumatismo raquimedular de uma maneira geral. Perfeito, eu acho que fica como um alerta para todos que o exame neurológico ele é soberano, sempre que possível, a não ser que o paciente esteja inconsciente, né, ou sob, às vezes, efeito de alguma medicação, mas o exame neurológico ele é bastante soberano no momento de suspeitar de uma lesão e começar a fazer a investigação. No pronto-socorro, ele deve ser o ponto de apoio do médico
no exame inicial de entrada, e como você tinha destacado, André, hoje em dia o sistema de resgate que nos leva ao paciente, muitas vezes já está até com grande parte desse diagnóstico evoluído e com o paciente em condições protegidas, né, para receber um melhor tratamento. Então, gostaria de agradecer imensamente a participação dos colegas. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!